Bom, vamos lá, pessoal. Hoje estou gravando a nossa aula 6 do curso de Física 1. Nessa aula, nós vamos continuar o assunto da aula anterior, né? Na aula anterior, a gente começou a falar sobre um primeiro tipo de movimento, o movimento mais simples de todos, que é o movimento retilíneo uniforme. Eu apresentei para vocês a função horária de posição, né? Uma função que permite a gente determinar o local que o carrinho vai estar, né? A posição que ele vai estar a cada instante. Sabendo o instante, a gente consegue determinar a sua posição. Ou vice-versa, né? É possível também descobrir os instantes a partir das posições. Então, fizemos esse trabalho na aula passada, é um trabalho bastante importante, né? Só que, assim, dentro de exercícios que envolvem movimento uniforme, né, a gente vai encontrar alguns que não fazem parte daquela aula anterior, que exigem alguma coisa a mais, né? Então, essa aula 6 ela vai servir como um complemento para vocês poderem resolver alguns exercícios, né, que são de movimento uniforme também, né? Mas que exigem alguma coisa a mais, tá? Na verdade, são dois casos que eu quero tratar. Eu coloquei como título aqui o encontro de móveis, porque esse é o caso mais importante aí, que aparece mais. Então, nós vamos ter aí dois exemplos de encontro de móveis, mas eu quero falar também sobre o caso do corpo extenso, né? Nas primeiras aulas eu defini para vocês ponto material e corpo extenso, né? E falei para vocês que o corpo extenso é quando o objeto tem um tamanho que tem que ser considerado dentro do exercício, né? Um comprimento aí de um móvel, né, que deve ser considerado. Então, às vezes acontece isso, isso não apareceu até agora, então eu incluí também nessa aula. Então, essa aula, na verdade, não tem na verdade, não tem teoria, né? A teoria já foi conversada na aula anterior, é mais para a gente poder entender, então, a resolução de alguns exercícios diferentes, tá? Vamos ver 3 exemplos, então a aula está bem curtinha. Vamos lá. Bom, esse é o nosso primeiro exemplo, um exemplo de encontro de móveis, né? Observem aí uma mesma trajetória reta, né? Mas com dois móveis sobre essa trajetória. E os dois móveis se movimentando aí em mesma direção, na direção horizontal, mas sentidos contrários, né? Então, enquanto o móvel A está indo na direção da trajetória, aí, né, para a direita, o móvel B se movimenta na direção contrária, se movimenta para a esquerda. A gente já conversou, inclusive, sobre isso na aula anterior, né? E eu comentei com vocês que objetos que se movimentam contra o sentido da trajetória têm velocidade negativa, né? A gente precisa colocar o negativo aí. Então, isso vai acontecer nesse exercício. Mas a questão aí é a seguinte: esses dois móveis que estão se movimentando numa mesma trajetória, vai chegar um momento em que eles vão se encontrar. E a pergunta é exatamente essa, né? Qual é o instante em que eles vão se encontrar e também qual é o lugar em que eles vão se encontrar, né? Eu quero saber o tempo e a posição. Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá, vamos para o nosso exercício. Bom, a primeira coisa é a gente perceber que a gente conhece aqui as duas constantes que são necessárias para montar a função de posição, tanto para o móvel A como para o móvel B, né? Então, observem que o móvel A ele tem velocidade 2 metros por segundo. Vou colocar aqui para ficar mais visível, ó. 2 metros por segundo. Enquanto que o móvel B tem uma velocidade de 3 metros por segundo. Isso está no texto do exercício. E eles estão a uma distância de 15 metros um do outro. Então, mesmo que não tivesse o desenho, né, está aqui no texto, poderia pegar os dados do texto e fazer um esqueminha desse. Eu acho que é bem legal a gente trabalhar com esquemas desse tipo aqui, tá? Ninguém precisa ser artista, né, para fazer esquemas desse tipo. Só precisa montar o esqueminha, porque eu acho que fica mais organizado para pensar no problema, tá? Sempre que aparecer probleminhas desse tipo, é interessante a gente pensar com esquemas. Bom, se ele só fala aqui que a distância entre os dois carrinhos é de 15 metros, né? Mas vejam que no desenho, o cara que desenhou colocou aqui, ó, 0 e 15. Né? Beleza, a distância aqui é 15 metros. Poderia ter colocado, por exemplo, 100 metros essa posição e 115 aqui. Poderia ter colocado 15 aqui e 30 aqui.
né? Então, na verdade, não importa as posições dos móveis, e sim que elas tenham um intervalo de 15 metros entre elas. Agora, é lógico que fica muito mais fácil, né, quando a gente tem um intervalo, muito mais fácil que o primeiro ponto aqui seja zero, porque daí fica mais fácil. Vocês vão perceber dentro dos exercícios aí que é muito mais fácil. Então, quando ele não falar os lugares onde estão os móveis, mas falar o intervalo entre eles, nós sempre vamos começar com zero e aí no final eu coloco o final do intervalo aí, né, de 15 metros. Então, 0 e 15. Se fosse de 50 metros, 0 e 50. Bom, isso é muito importante aí. Eu acho que ajuda vocês. Bom, agora então nós temos, olha, a velocidade e a posição inicial do móvel A. A velocidade e a posição inicial do móvel B. Eu vou marcar aqui, gente, para não esquecer, olha, essa velocidade é negativa, né? Vou colocar o menos aqui já para a gente não esquecer. Bom, o móvel anda ao contrário, né, da trajetória, então negativo. O que eu posso fazer, então, quando eu tenho velocidade e posição inicial? Eu posso montar a função horária das posições, né, tanto para o móvel A como para o móvel B. Então, eu vou começar fazendo isso, pessoal. Vejam aqui, ó, a posição, né, vamos lembrar que S é S0 mais VT. É isso que nós vamos estar usando aí nessa aula de novo, né? Função das posições. Então, vamos lá. S0 e V são os valores constantes. E se eu colocar os números aqui, eu monto a função do móvel, né? É isso que eu vou fazer. Então, para o móvel A, eu vou chamar de SA, posição do móvel A, é igual a S0, que é 0, a posição inicial dele é 0, mais 2T. Então, veja, a posição inicial é 0, a velocidade é 2. Montei a função do móvel A e agora eu posso saber onde está esse carrinho A aqui a qualquer instante. É só colocar aqui o tempo que eu vou saber onde ele está, né? Vamos fazer a mesma coisa para o móvel B. Olha, a posição final do móvel B é igual a S0, a posição inicial dele, que era 15, só que agora menos 3, né? A velocidade dele é menos 3 vezes t. Então, você olhou para uma função e viu que tem um menos aqui, você fala, esse carrinho está andando para trás. Ó. Tá vendo? Esse menos aqui mostra isso, que o carrinho está andando para trás. Esse aqui está andando para frente, esse está andando para trás. Esse saiu do 0, esse saiu do 15. Então, a gente olha para a função e percebe o que está acontecendo no movimento. Bom, agora é que vem aí a chave para a resolução desse tipo de exercício. Vejam, os dois, né, móveis eu tenho funções montadas, mas eu não tenho aqui mais informações para poder definir alguma coisa separadamente. Mas eu tenho a seguinte informação, eles vão se encontrar, né, olha, quero saber a hora do encontro. Então, o que vai acontecer a hora que eles se encontrarem? Vamos supor que seja mais ou menos por aqui, eu não sei. É mais para perto do A do que do B, porque o B está mais rápido, né? Ó. Ele está correndo aqui com 3 metros a cada segundo, para cá, né? Enquanto esse aqui anda 2 metros só a cada segundo, né? Então, esse aqui vai andar um pouco mais. Vamos supor que nesse lugar aqui eles tenham se encontrado. E esse lugar é a posição de encontro. O que eu tenho certeza nesse lugar? Que a posição final do móvel A vai ser a mesma posição final do móvel B. Tá? Então, essa aqui é a chave para resolver esse tipo de exercício de encontro. Toda vez que ele falar de dois móveis que estão se encontrando, no lugar que eles estão se encontrando, esse lugar é o mesmo para os dois. Se eles estão se encontrando, é porque eles estão no mesmo lugar. Então, a posição do móvel A é a mesma posição do móvel B nesse momento. E aí eu vou usar essa informação para resolver o exercício. Veja, se na hora do encontro a posição final do móvel A é igual à posição final do móvel B, eu vou substituir, olha. Eu tenho a posição final do móvel A. A posição final do móvel A é 0 mais 2t. É igual, ó. Então eu posso trocar. Esse 0 eu nem vou colocar, na verdade eu vou colocar só 2t. Aqui, ó. Porque 0 mais 2t é apenas 2t. E a posição final do móvel B eu também tenho, é isso aqui, ó, 15 menos 3t. Vou colocar aqui. 15 menos 3t. Vejam que agora eu tenho uma única equação com uma única variável, né, o t. E eu posso descobrir esse t aqui. Vamos fazer isso?
Como é que eu faço para descobrir? Letra para um lado, número para o outro. Então, vou passar esse menos 3t para o outro lado, vou juntar, vai ficar 2t mais 3t que passou, igual a 15. 2t mais 3t é 5t, igual a 15. E por último, t é igual a 15 dividido por 5, igual a 3. Esse 3 é o tempo, está medido em segundos aí, porque é sistema internacional, aí, metros por segundo, né? Então o tempo é em segundos, tá bom? E aí, gente, ó, aqui era 5, né? Tá meio mal escrito aí. Eu acabei de descobrir quanto tempo levou para eles chegarem aqui e se encontrarem. Essa pergunta aqui é a letra A, ó, que eu acabei de resolver aqui é a letra A. Quanto tempo levou? Levou 3 segundos. Em 3 segundos esse carrinho veio para cá e esse carrinho veio para cá e se encontraram. Agora falta saber qual lugar, né? Qual posição eles se encontraram aqui. Eu sei que é uma posição entre o 0 e o 15, né? Mais perto do 0 do que do 15. Né? Mas exatamente que lugar eles se encontraram? Como é que eu faço para descobrir isso? Se eu sei o instante em que eles estão aqui, eu posso substituir agora esse instante ou no móvel B ou no móvel A, porque os dois estão no mesmo lugar. Posso escolher um dos dois e descobrir o lugar que eles estão aqui. Lógico que a gente costuma pegar sempre o mais simples, né? Esse aqui parece mais simples, tem um 0 aqui, esse aqui é mais simples. Então vamos fazer isso. Letra B, se SA é igual a 0 mais 2t, vamos colocar só 2t, porque nem precisa colocar esse 0. Então a posição do móvel A no instante 3 segundos é 2 vezes 3, isso é 6. 6 metros. Então veja, esse lugar aqui é o lugar 6 metros. Se eu tivesse feito por essa função do móvel B, eu teria que colocar o 3 segundos aqui. Eu faria 3 vezes 3, 9. E depois eu faria 15 menos 9. 15 menos 9 é 6 também. Então aqui eu teria 6 metros também. Tá? Tanto o móvel A como o móvel B, depois de 3 segundos, estão na posição 6 metros. Ó. É o lugar que eles estão aqui. E é isso, então, o primeiro exemplo, tá? O probleminha da posição de encontro. Aparece muito esse tipo de probleminha em todo lugar, tá? Probleminha sobre o movimento uniforme normalmente são desse tipo aqui de posição de encontro de móveis. Os dois móveis poderiam estar andando para o mesmo lado também, né? A condição seria que o que está atrás estivesse mais rápido do que o que está na frente, porque daí ele ia encontrar também o móvel da frente, né? Então eles poderiam estar indo os dois aqui para a direita, por exemplo, mas o de trás mais rápido, aconteceria o encontro deles também. Faria do mesmo jeitinho, só que daí os dois seriam positivos aqui, né? Porque os dois estariam para o mesmo lado, tá? Mas é a mesma coisa. Vamos lá, vamos para um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, então, tem uma diferença aqui, né? Esse caso apareceu, acho que para vocês também nos exercícios de vocês. Então, como eu já sei que ia gerar alguma dúvida, eu estou usando como exemplo também aqui um bem parecido, para vocês poderem aplicar, né? A questão aqui é a seguinte, ó, em quanto tempo eles estarão a 50 metros de distância? Vejam que é muito parecido o problema, né? O carrinho A está andando para frente, o carrinho B está andando para trás aqui em relação ao sentido da trajetória, né? Eles estão a 300 km de distância. Vamos fazer uma coisa aqui, vamos arrumar isso, esse quilômetro não é quilômetro, pode tirar aqui, é metro, tá? Estamos trabalhando com metros aqui. A 300 metros de distância, tá bom? E, só que a questão, então, o que muda aqui? É que esse carrinho vai andar para cá, esse aqui vai andar para cá, mas eles não vão chegar a se encontrar, eles vão ficar a 50 metros ó, no final. Tá vendo? Então, essa que é a questão do exercício. Quanto tempo vai levar para o carrinho A estar nessa posição e o carrinho B estar nessa posição? Não na mesma posição, mas a 50 metros de distância. Como é que eu faria esse exercício, então? Vamos começar da mesma forma, vamos montar a função de posição dos dois móveis. Vamos lá? Vamos lembrar que o carrinho A, então, ele pode estar na posição 0 e o carrinho B na posição 300, né? Porque eles estão a 300 metros de distância no começo, né? Vamos lá? Então, posição inicial do móvel A é igual, né, a S0, que é 0, a posição inicial, mais velocidade dele vezes t.
Posição do móvel B é igual à sua posição inicial, que é 300, né? O móvel B está na posição 300. Agora aqui, ó, menos 30, porque ele está andando para trás, ó, prestar bem atenção no sentido, né? Vezes T. Só que agora a questão é a seguinte, eu não posso escrever SA igual a SB, né? Vou fazer aqui, ó. Por que eu não posso escrever SA igual a SB? Porque eles não vão estar no mesmo lugar na hora que terminar aqui. Né? SA não é igual a SB, não é o mesmo lugar. Né? Mas existe 50 metros de distância, então é possível a gente escrever também essa relação. Então tem duas saídas aqui. A posição do A ela vai estar 50 metros atrás da posição do B. Então se eu pegar SA e somar mais 50 metros, aí sim vai virar a posição do B. Isso é uma verdade, isso é uma coisa que pode ser usada para resolver o exercício. Olha, a posição final do A é aqui, mas se eu aumentar 50 metros nela, aí vira a posição do B. Então isso aqui é uma verdade. Ou poderia pensar então assim, a posição do A é igual à posição do B menos 50 metros. Né? Se eu pegar aqui a posição do B e voltar para trás 50 metros, aqui, né, desculpa, posição do B, e voltar para trás 50 metros, aí vira a posição do A, fica igual à posição do A. Tá vendo? Então são duas saídas aqui, tanto faz escrever assim, como escrever desse jeito aqui, tá bom? Vamos escolher uma das duas, vou pegar essa daqui e vou resolver da mesma forma, gente. Onde tem SA, eu vou trocar por isso aqui, onde tem SB, eu vou trocar por isso aqui. Então vai ficar SA, então 0 mais 20t, eu vou colocar só 20t, não precisa colocar o 0, mais 50 é igual a SB. SB é 300 menos 30t. E agora é só a gente passar letra para um lado, número para o outro. Eu vou ter 20t, vou passar o menos 30, vai ficar mais 30, igual 300. Vou passar o 50, vai ficar menos 50. Então 50t é igual a 250 e t é 250 dividido por 50. Isso dá 5, pessoal. 5 segundos. Esse é o instante, né? Quanto tempo levou para eles ficarem desse jeito aqui, a 50 metros de distância? Levou 5 segundos. Se ele quisesse saber também em que lugar que esses móveis estão, poderia ter colocado os 5 segundos aqui e os 5 segundos aqui. Eu saberia o lugar do B e o lugar do A na trajetória no final. Ele não perguntou, mas poderia ter perguntado, tá bom? Se eu tivesse também utilizado essa função, essa relação é a mesma, na verdade, né? Ó, se eu passar esse 50 para cá, ele passa menos e fica exatamente desse jeito. Então, faz pensar, né, começar a relação desse jeito, como desse jeito, né? Então, gente, ó, na verdade é o mesmo, né, exercício aí com essa diferença de não ter chegado a se encontrar, né? Mas é possível também descobrir. Vamos para o nosso último exemplo da aula. Esse último exemplo, então, é o caso que eu comentei com vocês lá do corpo extenso. Então, esse aí não tem nada a ver com os exemplos anteriores. Né? Um probleminha, então, que o móvel está em movimento uniforme também, está andando com a mesma velocidade, mas agora é um corpo extenso. Imagina um trem que vai atravessar uma ponte. Né? Esse trem tem 200 metros de comprimento e vai atravessar uma ponte de 50 metros. E eu quero saber quanto tempo vai levar para acontecer isso. Gente, imagina eu aqui observando esse trem, né, atravessar a ponte, e eu vou marcar no meu relógio quanto tempo levou para esse trem atravessar totalmente a ponte. Então, eu vou começar a marcar no meu relógio a hora que acontecer exatamente isso que está no desenho, que a pontinha do trem aqui chegar no comecinho da ponte, tá vendo? Nesse momento aqui, que o trem está exatamente nesse lugar, eu aciono o meu cronômetro do relógio e começo a marcar o tempo. E o trem vai estar passando aqui. Agora, que hora que eu vou parar o meu cronômetro? O que vocês acham? Qual é o momento certo para eu parar o meu cronômetro e falar, bom, agora ele acabou de passar? Será que é o momento em que essa pontinha do trem vai chegar aqui? Ou é o momento em que o final do trem vai chegar aqui? Então, na verdade, gente,
Para que seja completada totalmente aqui a travessia do trem, né? Ele tem que passar, olha, essa pontinha aqui tem que passar, mas depois ele tem que sair da ponte inteiro, né? Então a gente percebe que o tempo que vai ser medido é relativo a uma distância que não é só os 50 metros. É os 50 metros e mais o tamanho todo do trem, que vai ter que sair inteiro para eu parar de marcar, né? Mais 200 metros. Né? Ele vai andar 250 metros aqui enquanto eu vou estar marcando o tempo. Então, é esse que é o problema do corpo extenso. Se fosse um objeto que a gente estaria desconsiderando o tamanho, a distância percorrida seria só o tamanho da ponte. Mas quando o objeto tem, né, que é muito grande, assim, a gente tem que considerar, né, até maior do que a ponte. Então, agora, a distância percorrida, né, enquanto eu quero marcar o meu tempo aí, vai ser 50 e mais o tamanho do trem. Então, vamos lá, vamos para esse exercício. Bom, como eu quero determinar o tempo e eu tenho velocidade, distância, eu vou utilizar a fórmula da velocidade média, distância pelo tempo. Mas eu não vou escrever velocidade média, porque a velocidade é única, o movimento é uniforme, ele não vai mudar. Então, eu não preciso escrever velocidade média aqui. Não é uma média, é a velocidade a cada instante. Né? E pode ser calculada por distância sobre o tempo. Vamos substituir valores aí. Antes de colocar também, percebam que esse 72 precisa ser arrumado, porque eu tenho o restante dos dados aí em metros, né? E aqui está em quilômetro. Então vamos arrumar, vamos transformar isso aqui em metros por segundo. Lembra lá? A gente divide por 3,6 e ele vira automaticamente metros por segundo. Isso daí, em metros por segundo, é 20. Agora eu vou usar na minha continha. A velocidade é 20 metros por segundo. A distância percorrida, atenção. Como é que eu vou achar então a distância percorrida aí? Ela vai ser o tamanho da ponte mais o tamanho do trem. Então ela vai ser 50 da ponte mais 200 do trem, 250 metros. Vamos colocar aqui no lugar da distância percorrida. E aí eu posso determinar o tempo. Veja, ó, funciona aqui, eu não preciso nem da função de posição. Nesse caso, a formulinha da velocidade resolve, né? Olha aqui, ó, velocidade do trem, a distância que ele vai andar, e eu quero saber o tempo de percurso. E como é que eu descubro esse tempo agora? Multiplica em x. Né? Eu vou ter aqui, multiplicando em x, 20 vezes o tempo é igual, ó, aqui, 20 vezes o tempo é igual a 250 vezes 1, né? Não tem nada aqui, é 1, ó. 250. E para terminar, o tempo, então, o intervalo de tempo aí é 250 dividido por 20. Aqui eu posso tirar um zero para ficar mais fácil de dividir. 25 dividido por 2 é 12,5, né? Segundos, ó. 12 segundos e meio aí é o tempo de passagem do trem. Gente, ó, esse exercício ele tem algumas variações, né? Então aqui eu quis saber quanto tempo levou, né? Mas eu poderia saber o tempo e querer saber, por exemplo, que tamanho que tinha essa ponte ou que tamanho que tinha o trem, né? Se a pergunta for sobre o tamanho da ponte ou o tamanho do trem, eu vou tirar aqui, ó, o ΔS e no lugar dele eu vou colocar o tamanho da ponte mais o tamanho do trem. Porque não é verdade que a distância é esses dois tamanhos aqui? Porque se eu fizer dessa forma, se eu quiser saber, por exemplo, o tamanho do trem, eu deixo um T aqui para descobrir, coloco aqui o valor do tamanho da ponte, eu vou saber o tempo, a velocidade, só vai ter uma variável. E aí eu faço a continha em x do mesmo jeito e acho o tamanho do trem. A mesma coisa para a ponte, se eu quiser saber o tamanho da ponte, eu marco aqui o tamanho do trem, né, a velocidade, o tempo, e faço a continha em x também. Então eu poderia querer saber qualquer outra coisa aí do probleminha, né, que a gente descobriria da mesma forma, tá? Então esse exemplo eu acho bem legalzinho, aparece às vezes também, né? É um probleminha clássico, então é bem legal que vocês conheçam, que vocês tenham visto aí, para poder aplicar quando precisar, tá bom? Os exercícios dessa aula são muito parecidos com esses exemplos, mas se tiver alguma dificuldade, alguma coisa diferente, a gente conversa durante as correções, tá bom? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima.